e bem-vindas. No dia 26 de outubro, a comunidade comemorou os 45 anos do lançamento da pedra fundamental do nosso templo, aqui o Luther House. E ontem, no dia 31 de outubro, celebramos os 503 anos da reforma de Martim Lutero. Ontem muitos acompanharam a live musical da reforma. Por isso, saúdo a você que nos assiste com uma palavra de Lutero que diz: a pessoa cristã não vive em si mesma, mas em Cristo e em seu próximo, ou então não é cristã. Nos reunimos em culto, por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a palavra de Deus nos guie na vivência do amor de Cristo. Nos reunimos para agradecer o Trino Deus que nos abraça com a sua graça em Cristo Jesus, que nos faz cuidar através de vocês, desse nosso templo, das pessoas fragilizadas e vulneráveis e da sua bela criação. Amém. Minha graça no Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Bondoso Deus, te agradecemos pelo sacrifício e dedicação do teu Filho em nosso favor. Te agradecemos por tua palavra que nos orienta, anima e fortalece no caminhar da vida. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Convidamos para a leitura de Mateus 5, 1 a 10. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Desejo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Estimados e estimadas, ontem foi o dia da reforma. Por muito tempo, Lutero compreendeu Deus como um ser terrível,
que punia em vida e condenava após a morte. Esta falsa imagem de Deus estava baseada em uma compreensão equivocada da sua justiça. Entendia-se a justiça de Deus a partir da ideia de que uma pessoa justa teria direito a recompensas, e aquela que comete pecado deveria receber o devido castigo divino. Lutero fazia de tudo para satisfazer as exigências desse tipo de justiça. Apesar de se esforçar em orações, em penitências e boas ações, não conseguia encontrar a paz interior. Quanto mais procurava se aproximar de Deus, mais sentia que se afastava. No prefácio que Lutero escreveu em 1545, meio antes de sua morte, para a edição de seus escritos latinos, ele afirma: eu não amava o Deus justo que pune os pecadores, ao contrário, eu o odiava, diz Lutero, mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus. Eu me sentia pecador e minha consciência me torturava muito. Assim, eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava em bater a porta dessa passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí Deus teve compaixão de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelado, como está escrito: o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a Escritura me mostrou uma face totalmente diferente de Deus. Assim, como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com igual intensidade de amor, eu agora a estimava como a mais querida. Assim, esta passagem de Paulo, de fato, foi para mim a porta do paraíso. Como vemos, estimada comunidade, estimados ouvintes, nas próprias palavras de Lutero, sua vida mudou quando se aprofundou na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, Lutero encontrou a resposta para a sua angústia e o seu medo de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, o versículo 17 diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Lendo este versículo, Lutero entendeu que a justiça divina não quer punir, mas justificar. O fundamento da justiça de Deus é a compaixão. Em Jesus Cristo, Deus absorve a nossa injustiça e nos dá a sua justiça. Em Jesus Cristo, Deus declara justo e inocente o ser humano pecador, falho. Por isso, Lutero diz que justiça divina é o conhecimento de Cristo. Justiça divina é o conhecimento de Cristo. Entendendo a justiça de Deus, é que Lutero descobriu a justificação pela fé.
A justificação pela fé destaca que ninguém pode se respaldar em obras e em justiça própria. Pessoa justificada não é aquela que pode exibir méritos, e sim aquela que deposita confiança em Deus. Segundo Lutero, a pessoa é justificada por méritos alheios. O que é isso? Méritos alheios. Isto é, apenas pelos méritos de Cristo. Deus aceita as pessoas sem exigência prévia e sem querer uma compensação posterior. Isso significa agora que não preciso mais fazer boas obras? Que eu não preciso fazer nada para ter a salvação? Não. As obras, as boas obras, surgem como consequência da justificação, não como condição para obtê-la. Nossa participação e ação provém do reconhecimento da graça divina, do gesto que Deus faz por nós em Cristo Jesus. A partir da graça recebida, nos dispomos a servir e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus inaugurados em Jesus Cristo. Mesmo que as obras não possam contribuir para a justificação, não estamos dispensados da prática do bem. Aliás, Lutero nunca condenou as obras, mas unicamente a intenção de adquirir justificação através de obras, de achar que nós somos salvos pelo que a gente faz. Não, nós somos salvos pelo gesto que Deus faz em Jesus Cristo, quando Ele morre por nós na cruz e ressuscita. Na concepção luterana, não fazemos boas obras para conquistar o céu, mas para preservar e cuidar do mundo a nós confiado por Deus, para cuidar da sua criação, para cuidar das pessoas que estão à nossa volta, para cuidar da nossa família, daquelas pessoas que estão mais fragilizadas e necessitadas em nossa sociedade, principalmente neste tempo de pandemia. A justificação pela fé também promove, por isso, a liberdade cristã. O que é essa liberdade cristã? Você sabe o que ela significa? Somos livres para tomar decisões, para fazer ou deixar de fazer algo. Por isso, a Igreja Luterana não cria códigos de postura para determinar a ação de seus membros. Entende-se que a partir da fé, a pessoa mesma pode julgar o que é certo de acordo com a consciência, desde que a consciência esteja orientada pela palavra de Deus, pelo que Deus nos revelou em Cristo Jesus. A palavra de Deus é que nos fornece os critérios necessários para decidir e agir. E o critério supremo nisso é o amor. O critério supremo é o amor. Fundamentada no amor, a liberdade cristã torna-se responsável, torna-se cuidadosa, torna-se cuidadora da vida. Se pela fé a pessoa é livre de tudo e não sujeita a ninguém, pelo amor ela é serva de tudo e está sujeita a todas as pessoas. Assim como Cristo se ofereceu por mim, por você, por cada um de nós, eu também me coloco à disposição para servir e fazer o bem à minha volta. O amor de Cristo impulsiona o meu servir, o cuidar da outra pessoa e da criação de Deus. Ser pessoa de confissão luterana é viver esta liberdade no amor, buscando fazer para outras pessoas o mesmo que Cristo fez por nós. Que nesta semana possamos colocar isso com alegria em prática. Amém.
Amado Deus, te agradecemos pelo legado da Reforma, pelos 45 anos do nosso templo, pela vida, pelos dons e porque sustenta a vida diariamente. Amém. Ó Deus da vida, rogamos pelo mundo, o meio ambiente, as pessoas, a criação toda, em especial pelas crianças e idosos, pelas pessoas excluídas, necessitadas, rejeitadas e adoentadas. Faze-nos solidários com todos que sofrem e padecem. Amém. Ó Deus, clamamos para que nos ajudes a vencer a pandemia. Clamamos pela vida dos profissionais de saúde, pelos acometidos pela doença, pelos desempregados e pelos enlutados. Amém. Bondoso Deus, intercedemos pelas autoridades para que leis, decisões, planos e projetos sejam em defesa da vida, em favor daquilo que é bom para todos os teus filhos e todas as tuas filhas. Amém. Senhor, no silêncio desse domingo que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências, quero vê-los como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem em cada um. Que só de bênção se encham nossos espíritos, que sejamos tão bondosos e alegres que todos aqueles que se achegarem a nós sintam a tua presença. Ó Deus da vida, as demais orações que estão em nossos corações e também de todos e todas que nos ouvem, nós queremos confiar na oração que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre.